E se você tem um carro financiado na garagem ou está planejando comprar nos próximos meses, você será afetado com essa mudança brutal. Uma decisão silenciosa acabou de ser tomada nos bastidores dos maiores bancos do país e ele vai mudar completamente o preço dos veículos. A conta não fechou, meu amigo, e eu vou te explicar o porquê. Está forte a retomada de veículos pelos bancos e isso pegou o mercado de surpresa. O pânico está absurdo entre as grandes financeiras e quem financiar um carro agora está correndo um grande risco. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Estúdio 1040, eu sou o Roger e para entender a gravidade do que está acontecendo, nós precisamos olhar para onde ninguém quer olhar. Nós precisamos falar de um assunto que ninguém está falando: os pátios de custódia e os depósitos de leilão nas grandes financeiras brasileiras. Se você andar por qualquer um desses espaços hoje, a cena é assustadora. Aqueles terrenos gigantescos que antes abrigavam apenas carros antigos, batidos ou abandonados, atingiram o limite da capacidade física. Mas o que realmente choca os especialistas não é a quantidade de veículos empilhados, e sim o perfil desses automóveis. Nós não estamos falando de carros velhos e desgastados pelo tempo. O que está encalhado nesses pátios, tomando chuva e sol, enquanto aguardam uma decisão judicial, são SUVs modernos, picapes de alto valor e sedãs tecnológicos com cheiro de novo. Esses modelos são fabricados recentemente e são o sonho de consumo de muita gente. E é interessante porque isso prova, sem margens para dúvidas, que a crise do crédito não poupou ninguém. Ele subiu um degrau na pirâmide social e atingiu em cheio a classe média alta. Caminhões guincho estão trabalhando 24 horas por dia, confiscando bens de famílias que até poucos meses atrás acreditavam estar tranquilas no carro dos sonhos. Os escritórios de advocacia terceirizados pelos bancos nunca faturaram tanto expedindo mandados de busca e apreensão. A velocidade dessas apreensões superou o ritmo de venda dos leilões, gerando um gargalo logístico bilionário que as diretorias das financeiras tentam te esconder a todo custo. Essa montanha de ferro velho, tecnológico, seminovo, é um sintoma visível de uma doença financeira muito pior que começou a corroer o mercado automotivo por aqui. E para descobrir o motivo real dessa ruptura catastrófica nos pagamentos, nós precisamos entender o erro de cálculo grotesco que os bancos cometeram e como isso vai te afetar. Tudo o que estamos vendo nos pátios lotados hoje é muito simples de entender. Ele é o resultado direto de uma bolha de crédito perigosa que foi inflada não faz muito tempo. O mercado automotivo viveu uma euforia muito descontrolada. As montadoras subiram os preços dos carros 0 km a patamares nunca vistos antes. E os bancos, para não deixarem o mercado travar, criaram a solução da tragédia. Eles afrouxaram os créditos de aprovação de crédito e estenderam os prazos de financiamento para 60 ou até 72 parcelas. A estratégia parecia perfeita no papel. O cidadão comum entrava na concessionária e, seduzido por parcelas que teoricamente cabiam no orçamento, assinavam contratos de longo prazo com taxas de juros abusivas. O erro grotesco de cálculo nessa engenharia financeira é que os bancos avaliaram os veículos usados o topo histórico de preços daquela época de escassez de componentes. O tempo passou, meu amigo, a economia mudou e a realidade bateu a porta. Quando a produção mundial de veículos se normalizou, os preços dos carros novos começaram a flutuar e o valor dos seminovos despencou. Foi nesse exato momento que a conta simplesmente deixou de fechar para o bolso do consumidor. Centenas de milhares de compradores olharam para o saldo devedor de seus financiamentos e perceberam uma verdadeira aberração matemática. Após pagarem 2 anos de parcelas religiosamente em dia, eles ainda deviam para o banco o equivalente a R$ 80 mil
por um carro que, se tentassem vender hoje em qualquer loja de usados, não valeria sequer 50 mil reais na tabela FIPE. E sentindo-se completamente lesados por essa desvalorização absurda e sufocado pelo aumento generalizado do custo de vida, o consumidor toma uma decisão racional de sobrevivência financeira. Ele prefere parar de pagar as prestações e deixar o banco recolher o veículo. Esse abandono planejado de contratos gerou, na verdade, um rombo bilionário e imprevisível nas planilhas das grandes financeiras, instaurando um verdadeiro pânico generalizado nas diretorias. O que a maioria das pessoas que assiste a esse fenômeno de longe ainda não percebeu é que essa enxurrada de calotes e apreensões não vai prejudicar apenas quem deixou de pagar o banco. Existe, na verdade, eu não sei se você percebeu, mas tem um efeito dominó silencioso em andamento que vai atingir diretamente o preço do carro que está estacionado na sua garagem, mesmo que ele esteja totalmente quitado. Sério que você não sabia disso? Ah, certeza então que essa informação já merece seu like, não é mesmo? Porque essa bolha, meu amigo, ela está destruindo o preço dos carros. Quando os bancos começam a reaver dezenas de milhares de veículos por semana, eles enfrentam um problema secundário e muito crítico. Banco não é concessionária, banco não quer estocar metal e banco precisa de dinheiro, liquidez imediata para cobrir o rombo contábil dos inadimplentes. A solução mais rápida para reaver esse capital é simplesmente direcionar essa frota gigantesca confiscada para as grandes empresas de leilão. E o resultado prático disso é um verdadeiro desastre para os proprietários comuns. Uma enxurrada de modelos seminovos idênticos ao que você provavelmente possui na sua garagem começa a ser despejada no mercado paralelo com descontos agressivos de 30% a 40% abaixo da tabela FIPE. E diante desse cenário de saturação, os lojistas independentes e os gerentes de concessionárias tradicionais entram em um estado de alerta máximo. Eles simplesmente param de comprar carros de particulares ou passam a oferecer propostas humilhantes na troca, porque eles sabem que qualquer comprador interessado pode encontrar o mesmo veículo em um pátio de leilão por uma fração do preço da tabela. E esse movimento força uma desvalorização artificial em cadeia que esmaga o valor de revenda de todo mundo. E se você tentar vender o seu carro hoje de forma particular para realizar um negócio ou pagar uma dívida, você descobrirá que o carro não está valendo muito. O mercado de usados fica completamente travado porque os pátios dos leilões continuam recebendo novos lotes de apreensões diárias. Para conter o rombo bilionário provocado pelo abandono em massa de contratos, as diretorias das grandes instituições financeiras abandonaram as metas agressivas de vendas e adotaram uma postura de extrema defesa. O comando nos bastidores foi claro: fechar as torneiras do crédito automotivo imediatamente, sem fazer anúncios públicos para não alarmar o mercado acionário. Os bancos alteraram os algoritmos de análise de risco e implementaram uma nova regra silenciosa e perigosa que mudou o perfil de quem consegue comprar um veículo. A primeira grande barreira invisível foi o aumento drástico da exigência na pontuação do score de crédito. Se antes um cidadão com pontuação ali na média conseguia financiar um carro sem maiores dificuldades, hoje o sistema recusa a proposta de forma automática. O sarrafo subiu tanto, meu amigo, que mesmo os clientes sem nenhuma restrição no nome e com um bom relacionamento estão recebendo respostas negativas dos gerentes sem nenhuma explicação. Além desse bloqueio nos perfis de risco, derrubaram também a famosa modalidade de financiamento com taxa zero ou sem entrada. Agora, as financeiras estão exigindo uma entrada mínima obrigatória que varia ali de 30% a 50% do valor total do veículo, além de limitarem o prazo máximo dos novos contratos para no máximo 36 meses.
E como fica a sua situação nesse caso? Bem, a maioria das pessoas se complica, simplesmente não compra porque o bolso não aguenta. Ou você possui esse dinheiro para dar de entrada? Pode responder essa resposta aqui nos comentários, porque antigamente existiam os carros populares, mas hoje a brincadeira começa perto dos R$80 mil. As concessionárias já registram quedas absurdas nas vendas por falta de fichas aprovadas, gerando um novo conflito interno na indústria. Inclusive eu até fiz vídeo aqui no canal falando desse assunto, das concessionárias que deram mais de R$50 mil de desconto na compra do carro zero. E você tem ideia do que pode fazer antes que o pior aconteça com você? É preciso agir com estratégia e inteligência para não perder ainda mais dinheiro. Se você faz parte do grupo que possui um financiamento de longo prazo enquanto o seu carro derrete na tabela FIPE, o pior erro é simplesmente entregar o carro para o oficial de justiça. Então faz diferente. Procure imediatamente a instituição financeira e utilize o atual cenário de pânico ao seu favor para propor uma renegociação amigável do saldo devedor. Os bancos sabem que é melhor renegociar do que apreender, estocar e leiloar o seu carro. Muitos preferem reduzir as taxas de juros ou simplesmente estender os prazos contratuais sem os juros abusivos. Por outro lado, se você possui capital guardado e estava de repente planejando trocar de veículo ou fazer um novo investimento, o momento exige muita paciência e cautela. Não compre agora. A tendência clara para as próximas semanas é que a pressão dos leilões force uma queda ainda maior nos preços das concessionárias tradicionais, que estarão simplesmente desesperadas. Aguarde um pouco mais para negociar carros seminovos diretamente com os lojistas com boas margens de descontos nas propostas à vista. O mercado está passando por uma das maiores reconfigurações da sua história recente. E quem tiver a informação certa e o movimento planejado não será enganado facilmente. Sairá dessa crise com um patrimônio muito mais forte. E se você já percebeu a desvalorização do carro na sua região ou já teve problemas para aprovar uma ficha de financiamento nos últimos dias, deixe o seu relato detalhado aqui nos comentários. Inclusive eu vou querer saber de onde você está me assistindo, porque a sua experiência pode ser o alerta que outras pessoas precisam para não perder o próprio veículo para o sistema. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui. Eu vou deixar mais essas opções na tela para você permanecer muito bem informado. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.